Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a estes momentos em que vamos meditar sobre a palavra de Deus. Antes de começarmos com a mensagem em si, gostaria que cantássemos o hino É Prazer Servir a Cristo. Vamos então cantar. Que bela melodia que acabámos de cantar e saber que é sempre um prazer adorar este grande Deus. Para começar a nossa reunião, vamos então fazer uma pequena oração. Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado pelo privilégio que nos dás de reservarmos algum tempo para conversar sobre ti e para meditarmos na tua palavra. Que o teu Espírito esteja sobre nós para que possamos, através da palavra, aprender e usar estas lições para a nossa vida. Fica connosco, tudo isto pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje gostava que meditássemos acerca da comissão que Jesus deu aos discípulos, que no fundo é a comissão que ele dá a todos nós, quando ele partiu, quando ele ascendeu aos céus, de que nós pudéssemos pregar o Evangelho. Ele diz em Mateus 28, 19 a 20, diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até ao fim dos tempos. Esta é uma mensagem poderosa, uma ordem que Jesus dá aos seus filhos que nos devia fazer pensar. Como é que nós podemos fazer discípulos? E nós vivemos hoje numa realidade, se calhar um bocado diferente que os nossos pais viveram. Nós estamos num país que se dizia cristão há uns anos atrás, mas cada vez mais caminha para o secularismo. As pessoas cada vez mais nem sabem que existe um Deus. Enquanto que antigamente, se calhar, poderíamos abordar uma pessoa na rua e essa pessoa já conheceria a Deus,
e nós poderíamos tentar estudar com ela e chegar às verdades bíblicas. Mas hoje em dia as pessoas estão quase completamente desligadas de Deus. E era isso que eu gostava que conversássemos um bocado, que era como é que num mundo que nem sabe que Deus existe, como é que nós podemos mostrar Deus e podemos levar as pessoas até Ele. Existem muitas disciplinas que tentam arranjar argumentos racionais e filosóficos que são muito interessantes e todos nós deveríamos certamente pensar também nessa área e que podíamos também pensar nos argumentos racionais que nós também seguimos. Mas eu hoje gostava de vos trazer duas histórias que mencionam dois exemplos na Bíblia de casos semelhantes e quais foram o resultado desses casos, o que é que aconteceu para levar pessoas até Deus. E eu gostaria de começar com a primeira história que se passa no tempo do reino de Israel, do reinado do rei Salomão, e nós sabemos que o povo de Israel, Deus tinha um propósito muito específico quando designou este povo como um povo escolhido. Esse propósito era que eles fossem realmente um povo que mostrasse as vantagens e mostrasse tudo aquilo que é ter um relacionamento com Ele, que mostrassem aos reinos à volta que toda a sua prosperidade, toda a sua sabedoria, e esses reinos pudessem começar a fazer perguntas e pensar porque é que este povo é diferente? E então poderem chegar ao próprio Deus. E nós sabemos que, infelizmente, durante a existência deste povo, muito poucas vezes isto realmente aconteceu. Muitas vezes o povo se desviou, o povo se afastou de Deus e basicamente abandonou todas as práticas e tudo aquilo que Deus tinha planeado para eles. Mas, no entanto, no reinado de Salomão, especialmente numa fase inicial do reinado, todos nós conhecemos a história que Deus, no início do seu reinado, Deus num sonho pergunta-lhe o que é que ele queria. Deus daria-lhe tudo aquilo que ele pedisse e ele pediu sabedoria. Podia ter pedido riquezas, podia ter pedido poder, mas Salomão pediu sabedoria e Deus deu-lhe sabedoria em todos os aspectos. E neste período do reinado, Israel atravessava um momento de prosperidade enorme, não só em termos económicos, como em termos militares, e obviamente as notícias espalhavam-se e realmente chegaram até outros reinos à volta. E é então que aparece uma rainha de um território chamado Sabá, que decide visitar Salomão. Ela tinha ouvido falar deste reino, de todas estas maravilhas que este povo tinha feito, de toda a riqueza que eles tinham. Já lhe tinham certamente contado o que eles tinham feito no passado, o que é que tinha levado até aquele ponto, provavelmente a história de Davi. Mas ela decide ir investigar por ela própria. E então ela faz uma visita, podemos dizer uma visita de Estado, até a este território, até Israel, e encontrar-se pessoalmente com Salomão. E é muito interessante que o que os textos bíblicos dizem é que ela encontrou-se com Salomão e diz que ela fez todas as perguntas que tinha em mente. Isto é, ela passou o tempo todo a fazer perguntas a Salomão. E a Bíblia não diz que perguntas eram, nós podemos tentar imaginar, poderiam ser, mas como é que tu tomas as tuas decisões? Como é que vocês tiveram esta prosperidade? Como é que vocês conseguem ter esta sabedoria? E Salomão, de certeza, que foi isto que foi-lhe respondendo sempre, é o nosso Deus. Deus dá-me a sabedoria para tomar as decisões certas, Deus dá-nos a prosperidade porque nós estamos a seguir aquilo que Ele nos pede. E ela ficou bastante impressionada. E até ao ponto que ela diz, em 1 de Reis 10:9, ela diz assim: Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, Ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. Podemos aqui claramente chegar à conclusão, através deste texto, que esta mulher realmente ficou impressionada e ficou até convertida por este Deus que tinha ajudado este povo. Certamente Ele poderia ajudá-la a ela também na sua vida. Esta personagem desaparece do relato bíblico e nós não sabemos o que é que aconteceu a seguir, mas claramente por este texto podemos ver a clara influência que Salomão teve perante ela. E uma influência que não foi
forçada, Salomão não lhe fez uma pregação, Salomão não lhe disse, não, Salomão ouviu-a e respondeu às perguntas dela e mostrou. Foi apenas aquilo que ele fez. Não fala aqui em nenhuma pregação, em nada do que ele disse. Ele apenas foi respondendo. Salomão percebeu o contexto em que ela estava. E o melhor exemplo que ele podia dar era aquilo tudo que lhe estava a acontecer e tudo aquilo que ele podia mostrar. E gostava de falar então de uma segunda história, que se passa muitos anos à frente, já depois da morte de Jesus, no crescimento, no período de crescimento da igreja primitiva, e sobre Paulo e seus companheiros, que estavam numa cidade chamada Filipos a pregar o Evangelho. E enquanto eles o faziam, havia uma mulher que ia quase a segui-los e que ia fazendo uma espécie de previsões. Ela ia dizendo coisas. E esta mulher estava possuída por um espírito adivinho, é esta a expressão que vem na Bíblia, e ela, basicamente, ela era usada por alguns homens para ganhar dinheiro. Isto é, ela fazia previsões e eles ganhavam dinheiro com isto. Mas ela estava a segui-los aos apóstolos, até de forma a que Paulo, passado um bocado, ordenou, cheio do Espírito Santo, ordenou que o Espírito saísse dela. E o Espírito imediatamente saiu. E ela ficou consciente e converteu-se à palavra de Deus. Converteu-se ao Evangelho. Obviamente, as pessoas que lucravam com este facto ficaram muito perturbadas e, com influência sobre as autoridades, fizeram com que o Paulo e os seus companheiros fossem presos. Obviamente numa prisão romana, isto era território romano, e antes de serem presos eles foram torturados. Não foi só apenas uma prisão de rotina, não. Eles estavam mesmo consternados e fizeram com que eles fossem torturados e deram ordens ao carcereiro que os colocasse na prisão, na cela mais afastada, mais difícil de escapar. E é muito interessante que eles foram presos e nós podemos tentar imaginar o que é que nos aconteceria se nos acontecesse o mesmo. Não só sermos presos, mas sermos torturados, espancados. O que é que nós faríamos? E é curioso a reação que estes apóstolos têm de cantar e dar graças a Deus. E orar. Cantar e orar. A irmã Ellen White diz que eles tiveram alegria de padecer das mesmas dores que Cristo padeceu, ou pelo menos de alguma coisa semelhante, do sofrimento que eles tinham tido ali imediato. O sofrimento imediato tinha sido uma espécie de reflexo do sofrimento de Cristo e estavam honrados por poder participar. E a reação deles foi de louvar a Deus, de cantar e de orar. E é muito interessante o efeito que isto teve, não só nos outros presos, que ficaram também surpreendidos, mas também no carcereiro. Vocês podem imaginar, aliás, podemos imaginar um carcereiro que está habituado a torturar pessoas, a última reação que ele está habituado a ter é que alguém, depois de ser torturado, cante músicas e honre a um Deus que ele não conhecia. E isto criou uma impressão neste homem. No entanto, chegou à meia-noite e aconteceu ainda algo ainda mais incrível. Um terremoto que aconteceu, que abanou completamente as paredes daquela prisão e que fez com todas as portas e todas as algemas, tudo aquilo que eles estavam presos, foram soltas. Obviamente o carcereiro acordou, ele estava a dormir a esta hora e quando viu o que tinha acontecido, que as portas estavam abertas, imaginou que toda a gente tivesse fugido. A primeira reação dele foi: eu vou ser morto certamente, porque é a minha responsabilidade. Eu vou ser morto, é inevitável, portanto a melhor hipótese que eu tenho é matar-me antes que os outros me matem a mim, que certamente o suicídio vai ser mais rápido. E ele pega na sua espada e prepara-se para o fazer, quando ouve uma voz de Paulo que diz: não faças isso, nós estamos todos aqui. Todos os presos, os apóstolos, estavam lá, ninguém tinha fugido. E obviamente nós podemos imaginar o que é que terá passado na cabeça deste homem, deste carcereiro. No entanto, a reação dele imediata foi prostrar-se perante Paulo e Silas e diz: senhores, que devo fazer para ser salvo? Ele não tinha mais nenhuma palavra para dizer, apenas: estes são realmente servos
do Deus certo. Naquela noite, tanto ele como a sua família, ele próprio limpou as feridas a estes homens, levou-os até a sua casa e toda a sua família foi batizada. E obviamente voltaram para a prisão, eles foram libertados no dia seguinte. No entanto, este pormenor, este acontecimento, esta história foi espalhada por toda a região. E é muito curioso que Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, diz que mesmo as pessoas que tinham feito a força para Paulo e os seus companheiros serem presos, ficaram a pensar: nós procedemos mal. O que nós fizemos não estava correto. E não só isso, toda a região, todas as regiões vizinhas, quando Paulo se prosseguiu daquela zona e foi para as outras regiões, esta história ajudou-os que as pessoas estivessem mais receptivas a ouvir a sua palavra. E estas duas histórias contêm uma espécie de dois encontros que parecem ter sido curtos, mas que foram fundamentais na vida das pessoas que participaram neles. E em ambos os casos não houve pregação envolvida. Tanto era que, por exemplo, no caso de Paulo, ele não estava a ter grande sucesso naquela cidade, em Filipos. Havia muitas influências. O Evangelho não estava, com a exceção de algumas famílias, de algumas pessoas, não estava a ter o efeito desejado. No entanto, este episódio, a maneira como eles reagiram a uma situação aparentemente impossível ou muito difícil, fez pelo Evangelho mais do que uma pregação. E foi precisamente isto que motivou a mudança destas pessoas e o reconhecimento destas pessoas de que este Deus é o Deus certo, é aquele Deus que faz as pessoas viverem de maneira diferente. E qualquer verdade religiosa, qualquer ideia que nós queiramos partilhar, não tem impacto se a nossa vida não a refletir. Nós não podemos pregar a palavra de Deus se a nossa vida não for um reflexo disso próprio. E Salomão, como os apóstolos, estavam cientes disso. E embora o caso de Salomão não tenha sido um caso de uma dificuldade, no caso de Paulo e dos seus companheiros, uma dificuldade que lhes poderia parecer inexplicável. Porque é que nós estamos a sofrer? Nós não fizemos mal nenhum. Esta dificuldade foi fundamental para a propagação do Evangelho. E nós muitas vezes, quando atravessamos dificuldades que aparentemente parecem não fazer sentido, começamos a colocar muitas questões a Deus. E esquecemos muitas vezes que Deus usa até as próprias dificuldades que nos assolam para ser uma influência positiva para os outros. Que nós nunca nos possamos esquecer que Deus, se nós vivemos com Ele, tudo o que vai acontecer na nossa vida, se nós tivermos esta percepção que Paulo e os seus companheiros tinham, de que se nós nos agarrarmos a Ele, vamos ser influências positivas para os outros e vamos conseguir espalhar a sua palavra. Que peçamos a Deus que Ele nos ajude no nosso dia-a-dia, na nossa maneira de abordar a nossa vida, possamos ser precisamente, provavelmente até estas pregações, sem dizermos nenhuma palavra àqueles que nos rodeiam. Que possamos pedir a Deus cada dia que o possa fazer na nossa vida. Para terminar, gostava de convidar-vos a cantar o hino Perto de Jesus. Perto de Jesus, sempre quero estar. Tudo que eu preciso aqui, sempre encontro junto a ti. Quero aqui ficar.
de Jesus. Sempre quero estar. Tudo que eu preciso aqui. Sempre encontro junto a ti. Quero aqui ficar, nunca me afastar e abrigar em ti, Senhor. Sinto teu amor por mim. Tu és o meu Deus, quero só a ti. Quero entregar o meu viver, Senhor. Sim, quero estar bem junto a ti, Jesus. Bem junto a ti, Jesus. Vamos então orar. Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado pela tua palavra, pelas histórias que nelas estão contidas. Que nos ajudes a conseguir viver o dia a dia contigo, que possamos ver em tudo o que nos acontece, quer seja positivo ou negativo, oportunidades para falar aos outros sobre ti ou para mostrar aos outros como tu és. Que nos possas ajudar nesse sentido, que possas também abençoar todos aqueles que te procuram e que possas continuar connosco neste dia. Tudo isto pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos e que possam sentir isto nas vossas vidas e que possam eventualmente também visitar-nos em vez de ver remotamente, se o conseguirem fazer, e que possam continuar connosco.